Shalom, a paz de Yeshua. A gente vai falar um pouco sobre um pensamento, uma estrutura doutrinária e filosófica que existia nas primeiras comunidades crentes no Mashiach, né? Nas primeiras comunidades messiânicas dos primeiros séculos, na linguagem histórica, nas primeiras comunidades cristãs dos primeiros séculos. E que pensamento é esse? O pensamento fala, estuda, analisa a relação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. A principal coluna desse estudo é pensar, credibilizar que tudo que venha a acontecer no mundo é pesado pelo efeito que cada um desses dois homens manifestou aqui na Terra, né? O efeito que cada um desses dois homens trouxe à Terra, à natureza humana. E quando falo Terra, até literalmente, porque ambos, né? Adão mostra, né, na tradição, que ele inclinou não somente a sua própria natureza, mas como toda a criação, toda a órbita da natureza terrena foi alterada por conta do ser do primeiro Adão. E pelo segundo, que é Yeshua, também haverá uma modificação em questão de espaço e mundo. Chamamos isso de Olam Rabá, mundo vindouro. Então vamos lá. A gente vai começar falando do primeiro Adão, em hebraico, Adam, que significa o quê? Vermelho, principalmente, palavra em hebraico, né? Mas também, resumindo, vindo do pó. E se separarmos e fazermos os cálculos, significa tecnicamente pó com sangue, terra com sangue, ou melhor dizendo, até uma mística das palavras em hebraico que temos por cultura fazer isso, né, para analisarmos melhor as profundidades em que as escrituras nos têm, como é que posso dizer, que as escrituras nos propõem. Então a gente especula as palavras interessantes, como já disse, se a gente catucar um pouco, e a palavra Adam vai ser literalmente o que nós somos, pó com vida. Na verdade é terra com sangue. Sangue é vida em hebraico. A virtude da vida está no sangue, segundo o que está escrito na Torá, no livro da lei, no Pentateuco. Então vamos lá. O primeiro Adam, ele é formado, né, ainda no momento da criação. A última criação, depois disso, na verdade, a penúltima, vamos dizer assim, porque há a mulher, mas o homem, ele é a última criação. Quando eu falo homem, é o ser humano, Adão, o que significa a palavra hebraica. A palavra hebraica, Adão, significa literalmente ser humano, não homem como macho, como sexo masculino, mas como o ser humano ao todo, né? A gente até diz que antes de Eva receber o nome de Eva, Havá, ela também era Adão. Você está entendendo? Ver que lindo, eu particularmente acho isso lindo. Então, continuando, primeiro Adam, ele é feito da terra, como seu próprio nome já nos diz, né? O significado para ser humano tem esse significado, essa relação, né, de humanidade e todos nós, como seres humanos, sermos pó com vida, pó que se movimenta, né? Melhor dizendo. Então, o homem é criado no barro, e o homem, a parte física dele é tecnicamente esta, né? Consiste nisso: água, terra, e esse é o lado matéria, e o lado divino. E de onde vem o
lado divino. Qual é a principal característica que a gente vai ver no livro de Bereshit? O lado divino do homem, de onde vem e qual é a virtude desse lado divino. O lado divino do homem e divino do homem é Aruach, em hebraico, que traduzimos como espírito. Aruach é a palavra em hebraico que significa fôlego ou sopro, vento, né? Essas coisas. E a palavra espírito em português também, mas a gente tem muito a cultura ocidental e foi muito influenciado por isso, para confundir espírito com espectros. Aí é outra coisa, né? Aí é outra linha de pensamento que não é tanto assim como a perspectiva hebraica. A perspectiva hebraica para Aruach, para espírito, é mais abrangente e mais rica do que essa limitação. Então a palavra, se você vê no próprio dicionário, a palavra portuguesa espírito, ela vem de fôlego. E até, né, a gente vê logo por aqui a palavra expirar. Você está entendendo? Então a gente vê logo isso, tem relação com fôlego. A palavra em grego também, pneuma, em grego tem a ver com fôlego, respiração, né? A gente tem até uma palavra, só para resumir bem, que eu quero que foquem bem nisso, sobre o significado da palavra espírito. A palavra pneuma em grego, ela também tem essa manifestação, ela tem essa tradução. A gente tem uma palavra que explica muito isso, pneumonia. Olha que legal. Ou pneumatologia. Pneuma, que é espírito em hebraico, que pneumonia é uma pneumonia, a gente entende que é uma doença ou qualquer doença de qualquer natureza, mas que deriva da relação entre o principal ponto, como é que eu posso dizer? O principal ponto afetado é a respiração, é o pulmão do homem. E esse é onde vem a pneumonia, não é? A doença respiratória. E a pneumatologia é o estudo do espírito. Veja que interessante, como a palavra grega também nos oferece, nos tem a mesma proposta até que a palavra em hebraico ruach. Então, o lado divino do homem vem disso, o espírito do eterno, o fôlego santo, é o que dá ao homem a vida. Então o homem sem a vida, né? O homem sem a vida, ele é isso, ele é barro, ele é pó. E o homem com a vida, e no momento em que ele recebeu a vida, vou quebrar a linha e vou ser bem mais objetivo. No momento, a vida que o homem recebe, ela não é uma vida qualquer, uma vida que já vem da transitoriedade ou do lado natural, ela vem do lado hipernatural, sobrenatural, que é principalmente do divino. A gente, quando analisa o texto de Gênesis, vamos perceber que há uma aproximação do Criador quando se trata de criar o ser chamado homem. Ele vem e sopra no seu nariz o fôlego de vida. Compara a criação do homem com os demais seres vivos relatados no livro de Bereshit, e você não verá o mesmo. Então, o lado sagrado divino do homem provinha do Espírito de Elohim. Afinal, a consequência do Espírito de Elohim no ser homem, na matéria homem, é a vida. O fruto, a dádiva do Espírito é a vida. A dádiva da Aruach, que Elohim soprou no homem, é a vida. E se Aruach veio de Elohim, ela é sagrada, ela é santa, ela é Kodesh. Então a Aruach é santa, a Aruach é Kodesh. Você está entendendo? Então já está entendendo o que eu quero dizer. O espírito que Elohim soprou no homem é sagrado, é santo. A matéria, né, do homem, na verdade o ser do homem aí, ele é sagrado por conta disso. O que foi posto nele, o que foi selado nele é sagrado. Está entendendo? Então, consequentemente, o que é produto do Espírito na vida dele é sagrado. A consequência da Aruach de Elohim é uma vida sagrada.
A gente vai entender melhor agora como é que se funciona o lado místico e espiritual do homem em relação à sua queda, não é? Mas antes de falarmos da queda, vamos falar um pouco mais sobre as tradições, que é uma perspectiva que de fato tem sua importância e devemos analisarmos um pouco. Enquanto as tradições, oral, midrash, né, um dos livros mais, como eu posso dizer, respeitáveis, né? Midrash é uma sequência, se você entende da cultura judaica, não é só um livro, são vários. E, enfim, se a gente pega a cultura do Midrash, que é uma totalidade, é uma tradição, é um todo, a gente vai notar que quando se fala da criação, ele vai relatar um homem com uma certa natureza, né, antes de sua queda. Então, qual é as principais características? Uma coisa que se repete muito na tradição judaica, e por incrível que pareça, quando vamos estudar os apócrifos, tanto judaicos quanto até os apócrifos que tinham relações prováveis com a igreja primitiva, com as comunidades messiânicas do primeiro século, a gente vai perceber que Adão, ele era um ser alto, né, revestido de luminosidade, de luz, literalmente, mas que or, em hebraico, mas que luz, or, era esta? Era a luz do sol, da lua, das estrelas? Não, essa luz literalmente vem de uma coisa mais íntima com a natureza eterna, com a manifestação do eterno. Essa luz é a luz que é denotada, é manifestada no primeiro dia da criação. Essa é a luz do esplendor divino, do esplendor do eterno. Luz a qual também é tratada como manifestação do Mashiach anterior à sua manifestação como segundo Adão. Essa mesma luz, é incrível isso, eu não sei como não se surpreender. Essa luz era o que revestia Adão, segundo os Midrashim, e segundo também os documentos que as pessoas acham que podem, como é que eu posso dizer? Eu vou fazer um comentário rápido em questão dos apócrifos. As pessoas não podem futilizar um documento histórico como se fosse de pouca relevância, principalmente quando se trata de uma coisa tão, literalmente, vamos dizer assim, sagrada, né? Vamos falar assim. Não estou falando que todos os apócrifos consistem em autoridade, não estou dizendo que são de autoridade, mas estou dizendo que eles merecem pelo fato de aquele documento pertencer a tal contexto histórico e as pessoas, até alguns documentos, as pessoas considerarem como sagrado em seu determinado período. Merece pelo menos uma lida até que eclética, não é, quanto a esses documentos, no mínimo, estudar e ver, pelo menos para ter noção do que era o pensamento de algumas comunidades, né, de algumas vertentes, né, do campo do messianismo, ou melhor dizendo, numa visão mais acadêmica, histórica, do cristianismo. Aí percebemos isso, a gente deve ter certa cautela. A luz que revestia Adão não era essa, uma luz de esplendor. E se é relatado que na queda o homem perde essa vestimenta, por consequência da sua transgressão. Olha que legal. Isso é uma explicativa, é uma explicação do porquê está lá no livro de Bereshit, que a partir do momento que o homem come, ele se vê nu. Isso explica, isso tem a função, melhor dizendo, de explicar esse verso que está contido no livro de Bereshit, em que denota em que o homem se reconheceu, se percebeu nu. Porque a vestimenta do esplendor do Eterno o abandonou junto com sua sagracidade. Não sei se existe essa palavra. O homem recebeu o dom da vida através da água sagrada. Sua vida, portanto,
para ele manter esse selo de sagrado, ele perdeu esse selo sagrado. Na verdade, o homem só podia manter esse selo de vida sagrada, a consequência da luz do Espírito, se ele procedesse sagrado no que é sagrado, se ele continuasse sagrado. Se o homem acessasse o profano, se o homem tocasse no profano, o profano tocasse ele, ele perderia isso. O homem não poderia acessar o profano, porque ele perderia o que é ser sagrado, a natureza principal do seu lado divino, dado através da Ruach. Então não pode ser de todo jeito. Não é assim que acontece. Então o homem não pode ser interpretado de todo jeito. Então o homem, ele perde o dom da vida, que é uma consequência da Ruach. E ele passa a ser o quê? Transitório. Seu lado divino é fragmentado e seu lado animal se expande. E a reação disso não só cai na sua natureza como ser humano, estou falando do homem, denotando bem, como ser humano, não como um masculino fazendo diferença ou indiferença ao feminino. O homem como ser humano. O homem, quando ele consome do fruto, ele é tão relacionado com a matéria em que ele foi posto, composto, que ele acaba também trazendo uma realidade, uma consequência, um efeito também terreno, ou seja, o mundo. Caso como a gente tem o costume de dizer, a gente já estudou sobre isso, o homem foi posto como, além de dominador sobre todas as coisas, o homem, ele foi posto como guardião de todas as coisas terrenas. Elohim fez todo o mundo e deu a terra, a possessão do homem. E o homem, ele faz o que? Ele sujeita e consome da terra, ele é guardião da terra. Mas por quê? A palavra lavrador em hebraico vai nos ajudar muito a ter essa revelação. Então, é muito interessante ver isso. Estou sendo prévio porque esse estudo ele é de suma importância para entendermos a revelação do Mashiach como um Messias esperado nos primeiros séculos. Adão, ele caiu e trouxe um efeito não somente sobre si, mas como aquilo que ele era grandemente relacionado, à terra. E é essa a herança, é essa a natureza que Adão nos deu. E é essa natureza que o próprio Mashiach, Yeshua, o Nazareno, veio corrigir. A natureza que Adão nos deu. Então o homem, quando profanou o dom da vida, ele profanou a principal, a coluna da reação do Espírito, a manifestação do Espírito, a principal manifestação e reação do Espírito no seu ser foi a vida, e ele assim profanou a sua essência, o seu Espírito, e assim o homem aderiu à mortalidade, à transitoriedade, dando-nos assim também, de forma animal, vamos dizer agora, um espírito de sobrevivência, pois tudo que fazemos, e maior parte de nossos pecados, está na nossa pressa e no nosso egoísmo. Principalmente o egoísmo nasce muito de um instinto de minha vida vai acabar e o que é que eu estou fazendo por mim, não é? Eu sou mais importante, devo eu sobreviver, eu devo estar no topo, das coisas. Eu tenho que evitar, eu tenho que estar na forma mais segura, no auge da minha vida. O lado da sobrevivência nos deu uma estrutura muito egoísta, que foi uma porta para a origem de muitos dos pecados que temos, se não todos. É isso que falamos, é isso que estudamos hoje, e desejo paz de nosso Adone,
Yeshua HaMashiach.